Fala galera, tudo bem? Aqui é o Rodrigo Farias para a gente dar início aí ao nosso curso voltado para a Fundação Getúlio Vargas, Raciocínio Lógico Matemático. Então são 100 questões que nós estaremos abordando aí nesse vídeo. Então começando de uma forma, não com as questões aleatórias, mas digamos que elas distribuídas em segmentos, tá bom? Como vocês já sabem, esse material ele tem como edital base a Defensoria Pública do Estado do Rio Grande do Sul, mas, como eu já comentei em outros vídeos, o que interessa é a banca organizadora, né? A mesma banca organizadora ela vai balizar como que as questões serão realizadas para diferentes concursos. Então, o mesmo cara que faz a prova da Defensoria Pública do Estado do Rio Grande do Sul, o mesmo que vai estar fazendo a prova da LESC, por exemplo, em Santa Catarina. Então, elas seguem o mesmo padrão, por isso, assim, que o que interessa é que você estude focado na banca organizadora e essa é a ideia. Como vocês também já sabem, te inscreve no canal, tá? Lembrando que esse vídeo aqui é um vídeo que ele vai servir tanto de abertura aí para as aulas, tá? Dentro desse projeto de 100 questões, como também aí, esse aqui eu vou estar colocando uma parte dele no YouTube também, aí para que pessoal aí que não consiga fazer assinatura aí desse pacote total de 100 questões, ele consiga também ter uma noção aí de como que é a questão do estudo, de como que a Fundação Getúlio Vargas cobra, tá? Professor, tá, e qual é que é o valor aí desse curso aí de 100 questões? Cara, ele é baixo. Tá? Eu não vou dizer quanto que é agora, porque você pode estar vendo esse vídeo um mês após eu ter iniciado ele. Aí o valor tem uma variaçãozinha, então para não correr esse risco, tá? Mas para quem já adquiriu comigo é um preço inferior ao que já foi colocado, então, e olha, vale muito a pena, tá? Eu digo isso porque a Fundação Getúlio Vargas, ela tem uma linha de raciocínio que é específica dela, tanto para raciocínio lógico matemático quanto para português, tá? O raciocínio lógico da FGV é muito mais raciocínio mesmo do que determinadas fórmulas, determinados padrões que tenham que ser colocados aí para a resolução. Então vai bater muito na forma como a gente pensa junto com a Fundação Getúlio Vargas, tá certo? Mas assim, para quem está acompanhando, te inscreve no canal, bota um joinha aí se gostou do conteúdo e comenta aí para qual prova você vai estar prestando também, isso é muito importante para que a gente consiga conduzir os nossos vídeos aí, dar um norte também. Lembrando, meu telefone vai estar aqui na descrição, embaixo no vídeo, então aí você consegue entrar em contato comigo, trocar uma ideia aí também, e eu vou ter o maior prazer aí em atendê-lo. Bom, pessoal, para a gente já começar então, né, dessa vez aí de forma oficial. Deixa eu só localizar aqui. Eu vou ter que começar colocando uma introduçãozinha aqui, tá? E vocês vão ver que as minhas aulas elas se pautam, elas se baseiam, elas se pautam na objetividade, tá? Então a gente vai começar com uma ideia de negação. Tá? E já vou dizer como é que a FGV trabalha nisso. Antes disso, a gente vai pro conceito. O conceito da negação, a gente vai pegar uma frase como base. E a frase que a gente vai usar, por exemplo, ela é... ouço Amado Batista e choro. Nossa, professor. Gente, eu vou colocar muitos exemplos aqui que às vezes são meio ridículos, mas é para que a gente consiga lembrar. E eu sempre vou entender o seguinte. Eu vou entender que nessa frase eu tenho duas proposições. Tá?
O que é que eu vou entender aí por proposições? Gente, proposições eu vou entender aqui que eu tenho uma, que é ouço Amado Batista, e eu já vou colocar para você que proposições é tudo aquilo que eu possa dizer se é ou não é, tá? Mas assim, a gente já vai aprofundar isso, tá? Mas, por exemplo, uma pergunta não entra, certo? Tá, mas professor, você falou que é ou não é, que seria uma proposição. A gente já vai amadurecer isso, tá? Você vai entender, você vai começar entendendo que uma frase afirmativa, uma impositiva, nunca vai ser uma proposição. Por exemplo, se eu falar assim, ó, busque a cadeira, tá? Busque a cadeira, isso nunca vai ser uma proposição. Porque eu não posso dizer se isso é ou não é. Busca a cadeira. É. Cara, não tem lógica. Entendeu? Se eu falar assim pra você, amanhã chove? É. Cara, é ou não vai ser uma resposta adequada para isso. Então, assim, ó. Amanhã chove? Interrogação. Isso nunca é proposição. Proposição nunca é uma pergunta. Proposição nunca é algo afirmativo. Busca a cadeira. Sente no chão. Faça a prova. Ou uma interrogativa. Você vai passar? Você estudou? Então isso nunca é proposição, tá? Mas vamos lá, isso a gente vai aprofundando no decorrer. Ouço Amado Batista. Você pode me dizer se sim ou se não, tá? E a outra proposição que nós temos aqui é choro. Você pode dizer se você chora ou não. Tá? Perfeito? Então eu tenho duas proposições. E como eu vou fazer? Se eu tiver que negar essa frase, eu sempre vou entender que a negação do e é o ou. Tá? Sempre a negação do e é o ou. E eu sempre vou negar as duas proposições. Ou mais proposições. A gente vai ver isso aí em seguida. Como é que eu vou negar ouço Amado Batista? Posso negar ouço Amado Batista dizendo algo que seja, digamos assim, olha só isso, contrário a esse gênero musical. A negação de ouço Amado Batista é ouço Metallica, é ouço AC/DC. Lógico que não, né? Lógico, porque não é uma coisa certa, embora sejam gêneros, digamos assim, opostos, gêneros musicais opostos. Para quem não sabe, AC/DC, Metallica é uma banda de rock, né? Professor, não é bem rock. Calma, não vou entrar dentro desse mérito aqui, tá? Mas assim, tem diversos outros gêneros musicais, então não isso aí fica muito subjetivo, fica muito vago. Isso já é bom a gente começar a entender, tá? Tudo que eu falo aqui, ó, é para daqui a pouco dar um mecanismo para que ali na frente tu consiga entender outras coisas, tá bom? Tudo tem sentido. Então a negação disso vai ficar assim, ó. Não ouço, tu vai botar um não, tá? Amado Batista. Ou, qual é a negação de choro? Sorrio? Também não, tá? Isso é interessante você pensar. Porque a negação de chorar não é sorrir. Porque eu sempre vou entender como negação aquilo que confronte a ideia principal, tá? Por exemplo, assim, ó. Se eu falar choro, tá? Se eu falar que eu estou normal, se eu estou normal, o que seria normal?
sem estar sorrindo, tá? E sem estar chorando. Você está normal, você está no teu estado natural, tá? Se eu falar que eu tô normal, eu tô chorando? Não, né? Então, o que é que eu quero falar com isso? Se eu estiver normal, eu já estou fazendo uma negação aqui do choro, ok? Só que não é só normal, eu posso estar sorrindo. Então, a negação do choro, eu não posso dizer que ela é normal, porque não é só o normal que é a negação. Eu posso estar sorrindo, eu posso estar, digamos assim, naquele estado que eu não estou tão normal e não estou sorrindo, eu estou quase sorrindo, aquele sorriso meio encabulado, ok? Então, assim, ó, eu nunca não, mas a maioria das vezes eu não vou poder usar extremos, tá bom? Então, como é que vai ser a negação nesse caso? A negação do choro é não choro. Perfeito? A gente já vai entrar melhor nesse aspecto aqui, ó. Tá? Nossa, professor, é difícil? Não, não é difícil, tá? Eu só estou te colocando aqui um gatilho para ali na frente a gente conseguir pegar questões mais complexas, que é como a FGV trabalha. Então, simples. Ouça Amado Batista e choro. Negação, não ouça Amado Batista ou não choro. A negação do ou e do e, elas são recíprocas. Como assim? É vice-versa, tá? Vamos lá, vamos colocar um outro exemplo aqui, ó. Vou colocar um outro exemplo aqui. Vou fazer a prova. Ou nossa, ou jogar futebol. Meu Deus do céu. Vamos lá. Como é que seria a negação disso aqui, ó? Simples, tá? Eu simplesmente vou trocar o ou pelo e e vou negar as duas proposições, ok? Como é que eu nego vou fazer a prova? Vamos lá, como é que você vai negar vou fazer a prova? Aí você vai lembrar da mais simples, tá? Que é não vou fazer a prova. Simples assim. E não vou jogar futebol. Pronto, é isso aí, tá? Então nós temos aí uma proposição composta. E aqui eu tenho um detalhe interessante que eu vou dar outra possibilidade e eu quero que você... se tu tá olhando o WhatsApp aí, se você tá respondendo aquela mensagem ali do namorado, namorada que precisa, cara, larga isso agora, porque isso aí não vai te garantir tua aprovação. Presta atenção, porque isso é um detalhe específico não, mas é muito peculiar da FGV. Tá? Olha só, aquilo que você pode dizer a mesma coisa, só que de outras maneiras, é um prato cheio para a FGV. E aí encaixa o seguinte aqui, ó, não vou fazer a prova, é a mesma coisa, tá? Não vou fazer a prova, nem, ou e nem vou jogar futebol. As duas estão corretas, tá? As duas estão corretas aí como sendo a negação, certo? Então, tenha muito cuidado quando a banca
ela colocar esse tipo de situação com o nem, tá? E é comum que se use esse tipo de notação, tá bom? E veja que o nem é a mesma coisa do e não, tá? É a mesma coisa do e não, certo? Presta muito atenção nisso, tá certo? Bom, eu aconselho você a dar uma olhada, tá, nesse slide aqui. Não passa para outro sem que você entenda o que foi feito, ok? E agora, eu vou colocar, para a gente dar uma concluída aqui, uma outra possibilidade, que é assim, ó. Não é nem possibilidade, tá? Mas é um complemento. Vou ocupar essa parte aqui de cima para usar o mesmo slide. Porque pode acontecer o seguinte, assim, ó. E aqui eu vou dizer como que a FGV trabalha. Sempre como que a FGV está trabalhando, tá? Isso isso aí é muito importante. Estudo. E sofro. Ou fico pobre. Nossa, professor, parece que foi para mim essa. Mais ou menos, né? Perceba que a gente tem aqui, ó, 3 conectivos. A gente chama isso aqui de conectivo o E e o OU, ok? Depois a gente vai entrar, para quem já conhece um pouquinho, vai entrar em questão de disjunção, tá? Enfim, a gente vai começar a entrar nesse detalhe, mas a gente vai parte a parte. Veja que aqui eu tenho os 2 conectivos na mesma frase, tá? E eu tenho aqui também o que eu chamo de 3 proposições. Estudo, sofro, fico pobre. Ok? Beleza? E aí? Eu sei que a negação do E é OU e a negação do OU é E. Mas como é que eu vou trabalhar isso? Tá? Como é que eu vou trabalhar isso? Olha só. Você vai pegar... Eu vou dividir isso aqui, ó, e vou colocar um parênteses aqui, tá? Para que fique mais didático, tá? Eu vou trabalhar da seguinte forma. Vou colocar essa aqui, ó, como sendo juntas, perfeito? Então, o que eu vou fazer? Eu vou primeiro olhar para o segundo conectivo, perfeito? O segundo conectivo, ok? O segundo conectivo que eu tenho aqui é o OU. E eu vou pegar a negação dele. Qual que é a negação do OU? A negação do OU é E. Beleza? E aí o que é que eu faço? Eu nego as proposições anteriores, que nesse caso aqui, ó, virou tudo uma só, ok? E vou negar essa segunda que eu tenho aqui. Quando eu tenho 2 conectivos, eu olho para o segundo, vai ficar uma proposição simples posteriormente e pode ficar uma proposição que a gente chama de composta anteriormente, ok? E eu vou trabalhar essa que ficou anterior e que é a composta com o conectivo E como sendo uma só. Mas vamos lá, primeira coisa, olhar para esse conectivo aqui, tá? Que é o segundo, e vou dividir. Qual que é a negação aqui do que vem anterior? Estudo e sofro. Qual que é a negação disso? Eu vou colocar um OU aqui, ó. E vou negar o que vem. Como é que é a negação do E? É OU. Aliás, é OU e eu nego a primeira, não estudo. Ou não sofro.
não sofro. Perfeito? Deixa eu até trocar minha cor aqui, ó. Deixa eu trocar uma cor aqui para deixar didático para você. Olha só. Nossa, ficou horrível. Meu Deus do céu. Para aí que vamos chegar lá. Não estudo ou não sofro. Então eu tenho essa primeira aqui, tá? E depois do E, que é o conectivo aqui, que é a negação que eu fiz. Qual é que é a negação de fico pobre? É não fico pobre. Ok? Então, repetindo, a gente vai pegar o segundo conectivo que eu tenho aqui, ó, tá? Que é o meu ou, e vou separar o que ficou antes e o que ficou depois. Nego o que vem antes e nego o que vem depois, certo? Não estudo ou não sofro, porque a negação de toda essa proposição aqui, ó, composta, tá? Ou vai virar o E como negação, e fico pobre, eu boto não fico pobre, ok? Então, o que eu preciso saber aqui é justamente a questão da minha negação, perfeito? Bom, pessoal, a gente vai fazer no próximo vídeo duas questões da FGV com base nisso. Então, a gente normalmente vai se deter nesse tipo de metodologia. Algumas terão uma explicaçãozinha antes, uma teoria. Outras não terão tanta teoria, a gente vai partir direto para questões, tá bom? Mas nesse caso aqui, para esse tipo de conteúdo, eu preciso colocar uma base para você conseguir entender um pouquinho e assimilar. Até porque as questões da FGV elas são um pouquinho mais complexas, então precisa de um detalhezinho antes, tá? Próximo vídeo, a gente vai cair aqui em questões e eu aguardo você. Beleza? Valeu, um abraço.